igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir encarecidamente para que os irmãos não esperem nada de mim, mas esperem do Senhor. Glória a Deus. Graças à parte dos meus pastores, de virar a gente para estar vindo aqui. Agradecer minha esposa linda, maravilhosa, que está com dor ali quietinha, mas está sempre me acompanhando. Meus amigos que não cansam de apanhar, eles me acompanham para apanhar. E engraçado, né, pastor? Eu estava falando com um outro amigo, trabalha eu e o Kelvin juntos, estava falando com um amigo esses dias que estava com a gente. Servir a Deus, com todo respeito à palavra, é muito louco. Porque parece um superpoder que a gente tem, mas que não depende da gente, mas depende dele. Quando eu recebi o convite, eu tinha acabado de ministrar na igreja e eu falei para Deus, Deus, o Senhor só me usa para dar pedrada, mas eu não quero dar pedrada na igreja dos outros. Aí o Senhor me deu a palavra e eu falei, mas Senhor, tem certeza? Aí ele falou, tenho certeza, tu vai levar a resposta para alguém lá. E até então, tudo lindo, maravilhoso, mas eu estava nervoso. Quando eu cheguei que eu começou o pastor falar, cheguei, o pastor estava dando uma palavra, depois orou, depois os louvores, eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi a palavra. Alguém veio esperar a resposta do Senhor aqui hoje? Nada melhor do que um culto de restauração é nós falarmos de um dos maiores empresários que já se ouve no Ocidente. Abram as Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Oh, glória! Esse Deus é poderoso. Eu saí de casa com a certeza de que hoje o Senhor ele vai trazer resposta para alguém. Porque quando eu falei para eles, falei, Senhor, me falaram que o tema é livre. Acabaram de me preocupar mais um pouquinho. E ele falou, fica tranquilo, vai ser a resposta. Todos encontraram? Amém. Quando os irmãos sentarem, eu gostaria, se os irmãos conseguirem manter a Bíblia aberta para ir acompanhando. E aí fica melhor para todo mundo, amém? Amém. O texto começa assim: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e santificava-os, levantava-se de madrugada e ofereceu holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. E em seu coração Jó fazia isso continuamente. A igreja pode se assentar. O texto continua e diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás de onde vem. Satanás respondeu, de rodear a terra e passear. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, e ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Isso aqui já me pegou muito, porque Jó nem imaginava que essa conversa ia existir. Jó não esperava, andando de forma íntegra na terra, de que o próprio Deus daria testemunho. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida de forma normal. Acorda cedo, agradece a Deus, vai trabalhar, chega em casa, toma banho e dorme. E nem imaginamos que mesmo perseguidos, o Senhor Deus está dando testemunho a nosso respeito. Mas isso não fica assim, não fica fácil. A vida de Jó fica um pouquinho mais difícil quando esse diálogo continua. E Deus sendo confrontado, não que devesse, mas o diabo fala para ele, é claro, ele tem tudo. A vida dele está muito fácil.
Dá uma provinha para eles para ver se eles vão murmurar. Mas eu tenho certeza que se o Senhor mandar essa palavra para alguém aqui é porque tem alguém justo e fiel, que o Senhor está dando testemunho e você não está. Está sofrendo perseguição, mas não está vendo. Meu Deus, aleluia. A palavra vai dizer que Jó recebe a informação de um mensageiro que diz assim: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo e mataram-os a fio da espada. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se desviaram e se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio da espada, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. A palavra do Senhor vai nos deixar bem claro que mesmo aqui, Jó, o empresário da terra de Ur dos Caldeus, que tinha muitos bens, acaba de perder tudo. Mas até aqui está tudo certo. Perdeu tudo, mas está tudo bem. Até aqui Jó não abre a boca. Mas no versículo 18 a palavra continua e diz assim: também este ainda falava quando veio o outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte. Guarde essa informação até o final. Um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar. Aqui a história de Jó começa a ficar um pouquinho mais doída. E a palavra vai dizer assim: então Jó se levantou e rasgou as suas vestes. Aleluia, Deus. Mesmo o Senhor dando testemunho da vida de Jó, mesmo Jó sendo íntegro e fiel, ele está perdendo algumas coisas e está tudo certo. Mas tem uma hora que a dor apertou um pouquinho mais. Eu não sei a dor que vocês estão sentindo, mas tem uma hora que o grito, eu já precisei dar esse grito. E é nessa hora que o Senhor ele está ouvindo. E às vezes ele nem responde, mas ele está ouvindo. Jó se levanta, rasga suas vestes, prostra-se em terra, mas continua adorando. Isso aqui é muito forte, porque mesmo ele perdendo o que ele tinha de mais precioso, que são os nossos filhos, ele continua mantendo a sua integridade e adorando ao Senhor. O texto vai continuar e mais para frente ele vai dizer assim: você reparou no meu servo Jó? Já está lá Satanás de novo. E Deus falando para ele: não havia ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto e que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. E aí Satanás cutuca mais uma vez e fala: toca nele agora. E o Senhor fala: tá bom, pode tocar nele, só não tira a vida dele. Aleluia. Eu não sei qual é a dor que vocês estão passando, mas o Senhor ainda está garantindo aquilo que foi Ele que colocou, que foi o fôlego de vida. Glória a Deus. Há um ditado popular que diz assim: enquanto há fôlego, há esperança. E olha que interessante, Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade. Mas olha, essa parte também me pegou muito quando diz assim: Jó sentado em cinza. Convenhamos, a gente não acha cinza em qualquer lugar. Podia morar num terreno de barro, mas cinza é quando se queima alguma coisa. Só que lá no começo do texto a palavra vai mostrar que ele oferecia 10 holocaustos pelos filhos, porque eram 10 filhos. Amém ou não amém? Amém. Se era 10 holocaustos, porque era um por filho, tinha bastante cinza, não tinha? Aqui eu só estou parafraseando, porque eu não tenho base de texto para isso, mas imagino eu que essas cinzas eram as cinzas do holocausto que ele tinha entregue ao Senhor. Aleluia, Deus. E mesmo assim ele ainda se prostrou sobre aquilo que ele já estava entregando para o Senhor já fazia uns dias. O
que é que nós estamos entregando para o Senhor para poder botar o joelho em cima e falar assim: olha, eu estava aqui, o Senhor está vendo, né? Eu ainda estava clamando, o Senhor está vendo, né? Eu ainda estava buscando. Logo em seguida vem a visita dos amigos. E sempre que a gente está mal, vem alguém com uma solução para a gente. Aleluia, Deus. Nossa, mas o problema dos outros para resolver é muito mais fácil. Eu até costumo dizer, cara, se você resolve o meu mais fácil, eu resolvo o seu mais fácil, vamos trocar de problema. Quando a gente tiver a solução, nós diz, troca, está todo mundo bem. Não fica mais fácil assim? Porque é muito fácil opinar na minha e na sua vida. O difícil é viver. Meu Deus. Mas até aí, está tudo bem. Mas começam os questionamentos, porque Jó amaldiçoou o seu nascimento. Jó fala, por que eu não morri quando eu nasci? Por que um miserável continuaria vivendo? Aí o texto continua com o primeiro amigo boca aberta falando para ele, dando o melhor conselho que podia. Nossa, é o sábio. Sabe aquele amigo sábio que ele sabe resolver todos os problemas? Olha como esse cara começa. Se alguém tentar falar, você teria paciência para ouvir? Olha que interessante. Se eu te der um conselho, você vai ouvir? Ou senão eu nem perco meu tempo, como se o meu conselho fosse o melhor do mundo. Eu não preciso de Deus para aconselhar. O que eu sei para você resolve a minha e a sua vida junto. E aí ele começa. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? Onde os retos foram destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam mal, isto mesmo eles. Era para ser o melhor conselho, era para ser o primeiro amigo que chegou, mas ele está falando, Jó, tu é bom mesmo. Não é possível. Não é possível que tu está vivendo o que está vivendo e não tenha cometido um errinho. Será que o próprio Deus dando um testemunho de mim e de você? Nós vamos dar ouvidos para os amigos que têm a solução que, nossa, acabou os problemas da humanidade? Meu Deus, aleluia. Oh, glória. O texto vai continuar com o segundo amigo. Quando o segundo amigo abre a boca para falar, ele vem com: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Ele está falando para mim e para você aqui: tu é injusto, por isso está passando, está passando. Aleluia. Tu vacilou em algum lugar, por isso que tu está perecendo. Tem certeza que tu não errou nem um pouquinho para estar vivendo o que está vivendo? Oh, glória. Irmão, mas não era a resposta? É a resposta, mas espera aí. Primeiro a gente tem que aprender a não dar ouvido para aqueles que Deus não mandou. Primeiro a gente tem que aprender a filtrar o que entra aqui. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem é enganoso. Glória a Deus. Mas nossa, é o meu melhor amigo, eu não vou dar ouvido para o meu melhor amigo. Pode até ser seu melhor amigo, mas ele não sabe o que está passando de casa. Pode até ser sua melhor amiga, mas ela não sabe quando tu está chorando dentro de casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu tiro pelo exemplo meu. Minha esposa está com cólica, já está indo no 3º dia. Só que ela é terrível. Porque quando, por exemplo, ontem nós tínhamos culto e ela estava acabada, primeiro dia de uma campanha. Ela falou, não, eu vou. Foi chorando, cada buraco que eu passava ela chorava. Eu tive que ser o bruto e falar, vou voltar para casa, você vai ficar em casa, o problema é seu, vai ficar aí, não acabou. Aí hoje, o Kelvin veio comigo e falou assim, você está bem, Bruna? Ela falou, estou bem. Aí ele meteu, para de mentir, Lucas, falou, por que você está com dor? Glória a Deus. Porque alguém pode julgar, mas ninguém sabe o que você está passando de casa. Aleluia, Deus. Às vezes as pessoas não vão entender. Então é melhor nem falar mesmo. Oh, glória. É melhor nem contar mesmo. A sua intimidade é sua intimidade. A palavra do Senhor vai dizer, fecha a porta do seu quarto e olha. Aleluia. Vai dizer para ele, seja um filho do papai, qualquer coisa que aconteceu, dobra o joelho e fala, papai, ó, está acontecendo isso.
era o que Jó fazia. Jó tinha amigo, mas quando ele estava oferecendo o holocausto, a palavra não diz que os amigos estavam com ele. Diz que ele se posicionava e oferecia o holocausto pelos seus filhos. Quando ele começa a chorar, é ele que se dobra sobre as cinzas. Os amigos não estão com ele. Os amigos só chegam para dar opinião naquilo que eles não entendem o porquê está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Lá no capítulo 11, o terceiro amigo começa a falar o seguinte: se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda. Mas não é amigo, não anda junto. Se permitir que a injustiça ande na sua tenda. Peraí, tu tá vendo que eu estou passando, tu fala que é meu amigo, mas na hora do problema tu está falando que eu estou todo errado, que eu ando injusto, que eu estou cometendo pecado. E mais uma vez, a gente não está filtrando o que está acontecendo. Aleluia, Deus. Nós estamos esperando uma resposta do Senhor, mas estamos ouvindo a resposta de quem está no mundo. Ah, mas meu amigo é crente, mas ainda bem está nesse mundo. Ele não está no sobrenatural. Ele não sabe que o Senhor está dando testemunho da tua vida. Ele ainda bem está aqui. Então dar palpite aqui é muito fácil para quem mora aqui. Para quem está lá, é outros 500. Meu Deus, aleluia. Ô, glória. Aí de repente aparece um quarto amigo. Só que esse quarto amigo, apesar de ter um histórico de ser mais novo, aparentemente é o único sábio da quadrilha. Quando ele abre a boca, ele fala assim: agora cale-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. E aí ele começa a bater neles e falar para eles que eles realmente não são dignos, mas todos eles. Passado esse amigo, que era o único sábio, mas foi o último a ser ouvido, porque era mais novo e parecia que não tinha conselho bom para dar, Jó de repente deixa aquilo entrar no coração. E aí ele acha que ele pode se justificar para os amigos. Mas peraí, se Jó é íntegro, é fiel, é justo, vai se justificar para quê? Glória a Deus. Aleluia. Eu costumo falar uma frase que eu aprendi, que é o seguinte: para os meus amigos de verdade, não precisam da minha justificativa. E para os meus inimigos, não vão se importar com o que eu estou justificando. Então eu vou justificar para quê? Aleluia. Deixa eles pensarem o que eles têm que pensar. O que me importa é o que o Senhor está pensando de mim. E é isso que deve ter na nossa consciência. Glória a Deus. Temos que ligar um botãozinho e desligar os ouvidos para aquilo que não serve para nós. Mas olha que interessante, após se justificar para os seus amigos, Aleluia. a palavra vai nos mostrar que Jó, ele tenta se justificar para Deus. E aí ele fala para Deus o seguinte: Deus, eu vou te apresentar a minha defesa. Eu vou colocar a minha vida nas minhas mãos, mesmo que o Senhor não compreenda, eu vou falar. E é aqui outro ponto que nós pecamos. Nós falhamos quando achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Aleluia. Eu costumo falar que o livre-arbítrio do cristão é só servir a Deus. Qual é a verdade? Servir a Deus. Como? Pela boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu não sirvo para mais nada. Eu não sirvo para estar mais no mundo. Eu não sirvo mais para falar do mundo. Eu só sirvo para servir a Ele. Glória a Deus. Só que Jó se perde aqui. Por quê? Sabendo que é justo e fiel. Sabendo que os amigos não caíram na lábia dele falando que ele não tinha pecado.
sabendo que ninguém ligava para o que ele falava, ele ainda tentou brigar com Deus. Esse é o ponto importante que nós devemos corrigir na nossa rota. Nós devemos corrigir na rota a questão de achar que sabemos mais sobre nós do que o próprio Deus. Nós devemos corrigir a rota sabendo que o nosso ego tem que descer e que ele tem que subir. A fumaça dele tem que cobrir tudo para que a gente seja encoberto, para que ele apareça. Tem um hino muito gostoso que diz assim: Senhor, veja se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer mal. Não. Quem não quer ter razão, levanta a mão. Quem não gosta de ter razão numa discussão? Todo mundo quer ter razão. Não tem jeito. E muitas das vezes nem vale a pena. O que é 6 para mim é 9 para vocês e está tudo certo. É só uma questão de ponto de vista. Mas a razão do ser humano precisa permanecer. E aqui nós pecamos. Aqui nós pecamos porque nós esperamos que Deus diga assim: tá bom, então eu vou fazer do jeito que você quer. Eu vou agir do jeito que você quer, vou sentar aqui, minha soberania passa para tu. Agora você é a quarta pessoa da Trindade. O santo, o perfeito, esqueceu que nasceu pecador por causa de Adão. E agora o especial é você. Eu estou aqui à toa. Mandei Jesus morrer na cruz à toa. Porque você é a estrelinha cadente que guiou os 3 reis magos pelo deserto. A gente esquece o nosso lugar debaixo da direção de Deus. Aleluia! Meu glória! O grande problema é que quando nós esperamos resposta, nós ouvimos tudo que nos satisfaz, mas não ouvimos a voz do Senhor. Só que o problema é que quando nós esperamos a resposta, o Senhor não manda a resposta, é porque Ele está me fazendo e te fazendo a resposta. Aleluia! O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus significa que Ele está moldando em você o que precisa ser moldado para Ele te colocar onde Ele quer te colocar. Glória a Deus! Ainda tinha muito de Jó dentro dele mesmo. E não tinha tanto espaço assim para Deus. E nessa jornada de Jó, Deus percebeu e deixou ele mais um período sem a resposta dele. O silêncio de Deus para a minha vida e para a sua vida não significa ausência. Olha que interessante. A palavra em seguida vai mostrar que no capítulo 38 que o Senhor se apresenta num redemoinho para falar com Jó. Olha que interessante. Lembra que eu falei, guarda essa passagem lá no começo? O que destruiu aquilo que era mais precioso para Jó? Um vento que veio do deserto, bateu nos 4 cantos da casa, derrubou toda a casa sobre os filhos dele e matou todos. E agora o Senhor se apresenta como um vento forte, um rodamuinho, para falar com Jó. Mas olha que interessante, para quem conhece um furacão, um rodamuinho, no olho do furacão há silêncio e calmaria. Não tem barulho, não tem bagunça. Ali é onde o Senhor está. O Senhor consegue fazer Jó entender que a pior dor dele agora vai ser a melhor resposta que ele podia receber. Às vezes a minha e a sua dor não fez sentido para ninguém. A minha e a sua dor ninguém entendeu. Mas o Senhor está me moldando e te moldando. E através disso um propósito vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus! Aí o Senhor já pega Jó do jeito que eu gosto. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó?
Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medida? Lembra quando nós questionamos e falamos: Senhor, tu está vendo que eu sou justo e fiel, eu não estou fazendo nada de errado. Imagina Deus olhando para mim e para vocês e falando: tá bom, onde você estava quando eu fiz tudo? Aonde você estava quando eu desci na viração do dia e conversava com Adão face a face? Aonde tu estava quando eu disse para o mar: tu só vai até aqui, para lá é terra? Dá para compreender aqui que nós não sabemos nada, quem sabe é Ele. Que nós não precisamos de resposta nenhuma, a resposta é Ele. É por isso que eu falo que servir a Deus é muito louco. Porque mesmo que esteja doendo, nós já não sabemos mais fazer outra coisa. Se ficamos em casa no culto de domingo porque dizemos que estamos cansados, não conseguimos dormir. Se não oramos, nos falta alguma coisa. Ou parece que o dia vai todo errado. A resposta Deus está moldando em mim e em você hoje. Nós vamos chegar lá na resposta de alguém, mas primeiro nós precisamos entender a nossa posição diante de Deus e a posição de Deus diante de nós. Ele vai usar a sua pior dor para falar para você: eu nunca estive ausente, eu estava lá, mas tu estava prestando atenção na dor e não no meu silêncio. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A resposta de Deus que nós esperamos hoje é exatamente quando a gente entende isso daqui. Quando a gente entende a nossa posição, é a posição de Deus na nossa vida, olha o que Jó está falando. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, sou mesmo. Que te responderia eu? Põe uma mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Será que dá para ir embora só com essa resposta hoje? Mesmo que dê quadrado, dá para ficar quietinho e falar: Senhor, faz no seu tempo. O Senhor está falando para alguém hoje: a sua dor eu estou vendo e eu não estou ausente, mas ainda não é o meu tempo. Quando for o meu tempo, tu não vai conseguir dizer que foi outra coisa, só vai dar para dizer que foi eu na tua vida. Não dá para dizer que foi diferente, não vai dar para gritar para todo mundo e falar: eu fiz, eu conquistei, eu construí. Qualquer um te olhar vai falar: não é. Quando nós entendemos a nossa posição diante de Deus, é aí que Ele trabalha. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é linda. E por isso que eu gosto de pedir para acompanhar, para que eu diminua e Ele cresça. Amém, glória a Deus. Quando a gente entende a nossa posição diante de Deus, Deus muda o quadro da situação. Mas olha que interessante, eu queria ter data no livro de Jó. Queria mesmo ter uma data. Igual os 40 anos de deserto, que era para ter durado 6 dias, foi 40 anos. Queria ter uma data aqui. Porque é tanto um que fala aqui, outro que fala ali, um sabe da vida do outro, mas ninguém sabe da vida de Deus. Aleluia a Deus. Mas Jó demora 42 capítulos para entender qual era a resposta que Deus estava querendo dar para eles. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 42: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Questionei aquilo que eu não sabia. A gente não sabe como Deus age, então não pode questionar. Aleluia a Deus. Mas o coração do homem é enganoso. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você responderá.
Aí Jó vem e diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ver alguém pregar, mas agora eu entendo que o Senhor caminha comigo todos os dias. Essas coisas eu vou contar um testemunho rápido para vocês. Nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos entender. A única coisa aqui que a gente pode entender é a posição de Deus e a nossa. O que nós vamos saber é que nunca vamos ser íntegros 100%, porque fomos feitos pecador por conta de Adão e Eva. Uma vez, frustrado, pedi para sair do ministério. Pedi para Deus. Falei: Senhor, oramos. Falei: Senhor, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não concordo, mas eu não vou ser rebelde. Eu vou sair como se nada tivesse acontecido. Quando o Senhor falar que eu posso. Chegou num dia, o Senhor usou um ministro, servo dele, falou: deu a hora. Direto? Não. Através da palavra. Só que os ouvidos estavam atentos àquilo que o Senhor queria falar. Saímos. Fomos para um outro ministério que o Senhor tinha direcionado para auxiliar lá. Passou alguns dias, fui acamado de intercepção. Quando o intestino entra um dentro do outro, parecendo uma cobra que come outra cobra, sabe? Quase ninguém na Santa Casa na época tinha entendido o que tinha acontecido comigo. Mas o que chegou aos meus ouvidos foi alguém do outro lado falando: olha lá, Deus pesando a mão porque saiu da igreja. Aquilo me entristeceu. Mas eu aproveitei a oportunidade. Acho que todos os irmãos conhecem a Santa Casa, que é uma construção maravilhosa. Deitado na maca, sabendo das vezes que eu descia com o Senhor de madrugada. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu sei que eu vou, eu sei que eu volto, porque eu estou em suas mãos. Mas isso, eu estava numa maca, olhando para aqueles tetos maravilhosos da Santa Casa, e falei: olha que oportunidade maravilhosa da gente ter um Lero agora, eu e você. Me mostra a sua grandiosidade mais de perto, já vou me abastecer na anestesia mesmo. Eu sei que eu vou, eu volto. Uma ótima oportunidade para o Senhor me dar uma experiência contigo. Eu fiz a cirurgia, voltei, acordei e pensei: Senhor, não estou lembrando de nada. Se eu andei em ruas de ouros, eu não sei. Se eu fui visitar o inferno, eu também não sei. E aí? Não é possível. Isso só eu, crente, mas é crente, acho que a maioria é tudo doido, né? Mas não fala sozinho, nós entramos em reunião com Deus. Eu falando com Deus, chega o chefe dos médicos da Santa Casa com mais 15 médicos estudantes e fala assim: olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas você fez a ressonância meia hora antes de entrar nas minhas mãos. Eu abri por vídeo, não estava mais lá. Eu cortei no meio e puxei tudo para fora. E eu tenho uma cicatriz horrorosa hoje. Mas quando eu puxei tudo para fora, também não estava lá. Eu joguei tudo para dentro e fechei. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu falei: doutor, eu sei o que aconteceu. O médico dos médicos me curou. E muitas das vezes nós pedimos resposta e o Senhor vai nos usar de resposta. A resposta muitas das vezes sou eu e é você. Alguém vai olhar e falar: está em pecado. Alguém vai olhar e falar: saiu sem a direção de Deus, fez sem a direção de Deus, olha lá, está se achando. Mas só você e Deus sabe quando o joelho toca no chão, a lágrima desce. Só você e Deus sabe todas as conversas que vocês tiveram e ninguém mais ouviu. Hoje eu posso contar com orgulho. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora eu conheço de andar com Ele. A sua resposta é
você está vivendo com Deus, é você e Deus. E aonde você andar, você vai ser luz do mundo e sal da terra. Aonde você andar, você vai transformar novas vidas. Quem olhar para você vai falar, não é possível. Tem tantos problemas, mas continua sorrindo. Continua falando o que Deus faz. Continua orando e Deus cura. Continua jejuando para falar com Deus que ninguém vê. E a gente fica meio doido mesmo depois dessas experiências. Diversas das vezes a minha esposa bate na porta do banheiro lá e não tem mulher que fica 1 hora tomando banho. O Lucas fica 1 hora falando com Deus lá, sozinho, só eu e Deus no chuveiro. Mas essa é a experiência de andar com Ele. Essa é a experiência de falar, Senhor, e aí? Não tem tema. O tema é livre. E aí Ele fala, a resposta está aqui. Ó. Tu vai ser a resposta na vida de alguém. Deus está falando com alguém. E até chegar aqui você estava falando, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor não está vendo que eu não estou fazendo nada de errado. O Senhor não está vendo que eu não estou em pecado, que eu não estou sendo injusto, que eu estou sendo justo. Primeiro entende, desce um pouquinho mais. Quando achar que já desceu, desce mais. Se tiver de joelho, bota a boca no chão e fala para o Senhor, Senhor, eu realmente não entendo o que estou passando, mas que seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. Me usa de exemplo se preciso for, mas não deixe eu esmurecer o teu nome. Não deixe esmurecer a minha face para que alguém olhe e fale, é crente, vou virar crente para quê? Para ficar assim. A palavra do Senhor vai dizer que no 42 versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se coerderam dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha que interessante, quando a gente entende o que a gente é na presença de Deus, Deus faz infinitamente mais do que nós achávamos que era bom para nós. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, e a terceira Quereapuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e filhos de seus filhos até a 4ª geração. Assim Jó morreu após a longa velhice, sendo honrado pela presença de Deus, caminhando com Deus. E a resposta que você esperava hoje é: fica tranquilo, no meu tempo eu vou restaurar aquilo que está quebrado. No meu tempo você vai entender que era melhor que seja assim. Aleluia, Jesus. O Senhor faz infinitamente mais do que a gente acha que serve para a gente. Eu queria um, Deus deu 10. Eu lembro quando eu queria um filho, veio um pregador e falou: irmão, 2 é muito? Eu falei: ai meu Deus, é gêmeos, me lasquei. E não era gêmeos, mas era só promessa. 5 anos depois veio o outro. E aquilo que eu não tive, eu posso dar para eles. Que tinha um pai presente, mas ausente, que não brincava, não curtia com eles, não soltava um pico, não ensinava a andar de bicicleta. E eu posso dizer com todas as letras: o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que a gente acha que é bom para nós. Glória a Deus. Fique com essa resposta no seu coração. Não conte a ninguém, porque ninguém vai entender o seu processo. Amigo é amigo, até a vírgula. Amigo é Deus. Aquele que é infinitamente mais fiel do que os do mundo.
Amigo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que te ouve quando tu fecha a porta do quarto e dobra os seus joelhos para orar e agradecer. Amém?